A gente fala mais uma vez sobre a demissão de Joaquim Levy, então presidente do BNDES. Temos um convidado, Denise Campos de Toledo. Bom dia, Denise. Bom dia, Vitor. Nós vamos falar dessa questão do Levy e todas as outras turbulências e ruídos que nós temos envolvendo a área econômica, como a questão da reforma da Previdência. Estamos em contato agora com o ex-ministro da Fazenda, Maílson da Nóbrega, que é consultor, diretor da Tendências Consultoria. Doutor Maílson, bom dia. Bom dia, Denise. Bom, e vamos começar falando do caso Levy. Eu queria saber como é que o senhor viu essa posição, a troca de comando e, mais do que isso, as críticas que foram feitas a Levy em questão ideológica, primeiro, as contratações, críticas que vinham do próprio Ministério da Economia em relação à lista do Banco Central, a caixa preta que se espera que o BNDES divulgue há muito tempo. Já tivemos algumas diretorias aí que não conseguiram fazer isso, não se sabe se existe a tal lista. O não repasse de recursos para o governo ainda das pedaladas fiscais. Como é que o senhor viu a atuação de Levy e esse processo todo no final de semana? Ora, Denise, em primeiro lugar, o governo pede um quadro muito qualificado, não é? O Levy é um profissional de vasta experiência no setor público, no setor privado, em organizações internacionais, e não dá para entender porque ele foi demitido, porque ele tinha designado alguém da estrutura do quadro do funcionalismo do BNDES para exercer uma posição de destaque, o Marcos Pinto. Parece que o pecado do Marcos Pinto foi ser chefe de gabinete do Damian Fioca na época do governo do PT. Ocorre que no BNDES o chefe do gabinete tem sempre que ser um funcionário de carreira. Portanto, quem quer que fosse que exercesse o cargo na administração do PT, no atual governo seria considerado petista. Isso não tem o menor sentido. Aliás, é bom que o Brasil conte com um conjunto amplo de profissionais qualificados que estão dispostos a ir para o governo, aceitar convites, servir ao país, ter o prazer de participar. A maioria, se não a quase totalidade, não tem nenhuma filiação política. Portanto, é estranho que alguém seja demitido porque trabalhou no governo do PT. Nós tivemos quadros importantes no governo do PT, como Marcos Lisboa, Murilo Portugal, e ninguém está falando que eles são petistas, né? Na questão da chamada caixa preta do BNDES, isso é uma fantasia, tá certo? Essa caixa preta, se abrir, estará vazia. Por quê? O BNDES é um banco público, mas tem que se ater ao que diz a legislação. A lei brasileira, como de resto em todo o mundo, protege o sigilo bancário. As empresas, as pessoas físicas não podem ter a sua intimidade financeira exposta à opinião pública. Isso é uma regra antiga que prevalece no sistema financeiro. Além disso, o BNDES já é, na minha avaliação, um banco muito transparente. Tudo que eles puderam divulgar, eles divulgaram. Criou-se esse mito, né, que existe uma caixa preta do tempo do PT. Eu até acho que o BNDES devia fazer uma nota à imprensa, se é possível, mostrando a transparência do banco, não tem nada a esconder, tudo que foi possível já foi divulgado, né? Agora, o mercado vai reagir mal, eu acho, provavelmente a bolsa vai cair hoje, o dólar vai subir, né? Mas isso não é uma coisa muito grave, porque a primeira reação dos mercados a uma interferência, a uma intromissão do presidente Jair Bolsonaro numa área que ele dizia que não ia, ele não entendia e, portanto, não iria interferir, mas ele já interferiu na Petrobras, ele mandou suspender uma propaganda do Banco do Brasil, a primeira vez que um presidente da República interfere numa questão operacional de um banco estatal, e assim por diante. Eu acho que, enfim, tudo vai depender de quem seja o substituto. Tudo indica que vai ser alguém qualificado, por nomes que estão circulando por aí, alinhado com o Paulo Guedes, e vai enfrentar. Agora, em resumo, isso cria uma certa insegurança, tanto nas equipes quanto no mercado financeiro. O presidente age por impulso e, mais do que isso, pode humilhar as pessoas, como ele fez com o Joaquim Levy. Quem será o próximo, né? Então, isso tudo... daqui a pouco não acontece nada, os mercados esquecem um pouco, olham para os fundamentos da economia, mas é algo que fica na cabeça de todo mundo. Mais uma pergunta, Josias de Souza. Você, Josias. Doutor Maílson, eu queria lhe perguntar o seguinte,
há um quase consenso em relação ao BNDES de que ele passou por um processo de engorda nos governos do PT, dinheiro do Tesouro que foi para lá, e agora precisa passar por uma dieta forçada. O que se diz é que o próprio Paulo Guedes estava insatisfeito com o ritmo que o Joaquim Levy imprimia a esta dieta. O que eu lhe perguntaria essa devolução dos 126 bilhões que foram passados do Tesouro para o BNDES, dos quais eu acho que já voltaram 30 bilhões, isso pode ser acelerado, deve ser acelerado? E, de outra parte, o papel do banco, ele deve ser redefinido, em vez de campeões nacionais, passar a investir em pequenas e médias empresas, projetos de infraestrutura? Qual é a sua opinião a esse respeito? Olha, Josmar, a devolução dos recursos ao Tesouro tem que ser feita o mais rápido possível, desde que não crie problemas de dificuldades financeiras para o BNDES. Eu acho que vai acontecer, o que tem na imprensa é que o Levy resistiu, mas eu acho muito pouco provável que essa tenha sido a causa básica de sua demissão. Quanto à revisão do papel do banco, esse é um processo que já está em marcha desde o governo Temer, uma nova orientação para o BNDES que excedeu nas suas atividades no governo Dilma. O Tesouro transferiu para o BNDES nada menos que 10% do PIB. O BNDES, em algum momento, ficou mais importante que o Banco Mundial. Isso não tem o menor sentido. E tudo para quê? Para escolher campeões nacionais, empresas que podiam se financiar no mercado interno e externo. Foi uma transferência de renda gigantesca para empresas do setor privado brasileiro. Os cálculos feitos mostram que se gastou em subsídios explícitos ou implícitos para essas empresas foi um montante superior, muito superior ao da Bolsa Família, que atinge 47 milhões de brasileiros de baixa renda. Portanto, o BNDES tem que voltar às suas origens. Eu não sou daqueles que acham que o BNDES deve acabar, como alguns ultraliberais do governo falam. Todo país rico, pobre, tem uma instituição ou mais de uma instituição que provê crédito em áreas que o setor privado não tem condições ou não deseja por seu risco, por o período longo de reposição dos créditos. Portanto, o BNDES tem um papel, vai ter um papel na economia brasileira em áreas, deixa-me repetir, em que o setor privado não quer atuar ou não pode atuar. Áreas que você já lembrou da infraestrutura, e eu lembraria também a área da privatização. O BNDES acumulou um volume considerável de experiência, de conhecimento na época das privatizações do governo Fernando Henrique e poderia ser posto novamente a serviço do governo para melhor fazer o processo de privatização de empresas estatais. Ministro, esse episódio do Joaquim Levy deixou aí patente que as nomeações podem ser até técnicas, ter uma justificativa técnica, mas as demissões no governo Bolsonaro são geralmente políticas e, mais do que políticas, ideológicas. O senhor acha possível que alguém do setor privado deixe um posto importante para ir para o governo diante dessas circunstâncias em que pode ser demitido? Acho que a gente perdeu o contato, Vera. Daqui a pouco eu vou pedir para você concluir a sua pergunta. Diga, Denise. E nós vamos falar com ele também aqui a respeito de toda a polêmica que houve na semana passada, também no fechamento da semana, em relação à questão das reclamações de Paulo Guedes ao relatório que foi apresentado na Comissão Especial de Reforma da Previdência. Vera, ele está de volta. O senhor chegou a ouvir a minha pergunta, ministro? Eu dizia se essa instabilidade política e a forma até mercurial com que o presidente demitiu o Joaquim Levy não pode levar a que outros integrantes de cargos importantes, ocupantes de cargos importantes no setor privado, tenham receio antes de aceitar um cargo público, uma presidência de uma instituição como o BNDES? Eu acho que sim, viu, Vera? Está ficando claro para profissionais que podem ser atraídos pelo governo que juntar-se no órgão da administração pública federal hoje é um empreendimento de alto risco, né? O presidente pode, influenciado por um filho, por um guru, por alguém do governo, demitir publicamente de forma impensada, às vezes impulsiva, alguém. Isso termina gerando constrangimentos. Portanto, muitos profissionais vão pensar duas vezes antes de se juntar ao governo. Isso não quer dizer que o governo não conseguirá atrair talentos. Eu acho que tem muita gente que quer servir o país,
quer ter, como eu disse aqui, ter o prazer de participar e vai enfrentar o risco. Calcula qual é o risco, quais são as consequências se for demitido de forma inopinada, mas vai, né? Eu acho que o universo dos que poderiam juntar-se ao governo seguramente já diminuiu. Agora, Tomailson, em relação à reforma da Previdência, Paulo Guedes não escondeu a insatisfação dele com relação ao relatório que foi apresentado naquela questão da flexibilização de transição. Segundo ele, os parlamentares se submeteram à pressão dos servidores legislativos. Ele acha que o resultado final a ser obtido inviabiliza a capitalização. O senhor acha que é por aí mesmo e o impacto político dessas críticas? Olha, Denise, eu acho que, de certa forma, o ministro tem razão, né? O relator, por pressão dos membros da comissão, por pressão das corporações do setor público, ele suavizou o período de transição do setor público. Agora, funcionários que chegam no certo nível podem se aposentar daqui a 2 anos com vencimentos integrais da ativa e assim por diante. Né? Acabou com a proposta de mudar as regras da aposentadoria rural, do abono, do benefício de prestação continuada. Todos são ideias polêmicas, mas que tinham muita justificativa técnica. E o relator cometeu mais um erro, a meu ver, com todo respeito, que foi aumentar a tributação dos bancos. Não estou aqui para defender os bancos, mas a reforma da Previdência tem a ver com redução de despesa e não com aumento de receita para financiar um déficit maior. Esse foi a estratégia que deu errado. Nós ficamos de 88 até 2015 crescendo os gastos da Previdência e outros de natureza social 6% acima da inflação anualmente. E isso ia se esgotar, porque o aumento da carga tributária e a expansão do endividamento público se tornam disfuncionais e podem criar um problema fiscal e monetário e de inflacionário muito grave. Né? Portanto, o problema da Previdência não é de voltar a aumentar a carga tributária, é de reduzir a marcha da expansão da despesa. Finalmente, o relator calculou uma economia de 915 bilhões de reais. Eu acho que ninguém acreditou nesse número. Os cálculos estão sendo feitos porque ele mexeu em muita coisa, né? Mas eu diria que o cálculo que está começando a ficar mais ou menos consensual é algo em torno de 750 bilhões, um pouco menos, um pouco mais. Nós conversamos com o Mailson da Nóbrega, ex-ministro da Fazenda, sócio-diretor da Tendências Consultoria. Mailson, muito obrigada. Um bom dia. Bom dia, Denise. Foi um prazer.